Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, esse é o programa Verdade e Vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. É com muita alegria que nós voltamos entrando aí no seu lar e hoje com um tema da mais alta importância. Reverendo Hernandes Dias Lopes vai estar falando a respeito da oração. Pois é, a oração, sem dúvida, é uma atividade, um exercício espiritual que está no centro da vida cristã, porque é através da oração que nós nos relacionamos com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, temos comunhão com Ele, colocamos diante dEle as nossas angústias, necessidades, fazemos os nossos pedidos, confessamos os pecados, intercedemos pela vida dos outros. Mas será que orar é tão fácil como parece? Quando nós olhamos o cenário da igreja evangélica brasileira, nós ficamos desconfiados de que alguma coisa está errada, porque tem gente dizendo a Deus na oração o que Deus tem que fazer, tem gente dizendo que não aceita o que Deus está querendo ou fazendo, tem gente decretando, gente determinando, gente gritando com Deus, gente fazendo coisas com a oração que a gente fica perguntando onde é que esse pessoal aprendeu a orar dessa maneira, porque não parece ter sido na Bíblia. Pois é exatamente isso que o reverendo Hernandes vai tratar hoje, a respeito da oração de acordo com a Bíblia. Na verdade, ele vai enfocar a vida de Jesus como modelo de oração e também os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos acerca da oração. Com Jesus nós vamos aprender como orar, por que orar, quem orar, e especialmente a sua vida é um impacto para nós, porque apesar de Jesus ter um ministério tão ocupado, tanta coisa para fazer, ele sempre tirava um tempo para estar a sós com o Pai e ali orar, buscar a presença do Pai, ter comunhão com Ele, se preparar para o ministério. E foi com Jesus que os discípulos aprenderam a orar. Você não encontra nos evangelhos os discípulos orando com muita frequência, mas no livro de Atos você percebe a igreja em oração, intercedendo, buscando a Deus e recebendo respostas extraordinárias de oração. Eles aprenderam com Jesus. Veja agora, não saia daí. Estamos apresentando Verdade e Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Eu quero conversar com você nesse momento sobre um assunto empolgante, um assunto vital para a sua vida e para a vida da igreja. Eu quero conversar com você sobre matriculado na escola da oração com o Senhor Jesus. E vamos tratar desta matéria à luz de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Deus dá tanta importância à oração, que dentro da Trindade nós temos 2 intercessores. Temos Jesus Cristo, nosso intercessor legal, o advogado justo, que está à destra de Deus e intercede por nós. É por isso que a Bíblia diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercede por nós. Mas em segundo lugar, nós temos o Espírito Santo, o Deus que habita em nós. E Ele ora por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. E Lucas, o único escritor gentio do Novo Testamento, foi pesquisar sobre a vida de oração da igreja. E ele descobriu algo fantástico. Descobriu que a igreja primitiva orava com fervor, com perseverança e com eficácia, porque a igreja aprendeu a orar com o Senhor Jesus. Certa feita, um discípulo perguntou para Jesus e pediu para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. É curioso que os discípulos não perguntaram para Jesus: ensina-nos a pregar. Mas
rogaram a Jesus: ensina-nos a orar. Aprender a orar é mais importante do que aprender a pregar. Porque se nós não formos homens e mulheres de oração, não teremos virtude e graça de Deus para pregarmos com autoridade e poder. E Jesus é o grande exemplo e o grande mestre na vida de oração. Se nós quisermos ter uma vida plena de Deus, cheia do Espírito de Deus, revestidos com o poder de Deus, nós precisamos ser matriculados na escola de oração com Jesus. A igreja primitiva entendeu isso e ela perseverou na oração. Os apóstolos entenderam isso e disseram: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os reformadores entenderam isso, foram homens de oração. Os avivalistas entenderam isso, dedicando-se prioritariamente à oração. Todas as igrejas que crescem em graça e em número e têm autoridade e poder para pregar com eficácia a palavra de Deus, devotam-se à oração. Não há cristianismo bíblico sem oração. Não há vida cristã piedosa sem oração. Não há poder para compartilhar o evangelho com fidelidade sem oração. Nós dependemos mais dos recursos de Deus do que dos recursos da terra. E se nós queremos orar, precisamos aprender com Jesus. E Lucas é o evangelista que revela a nós a humanidade perfeita de Jesus. É por isso que Lucas é o evangelista que mais destaca o ministério de oração de Jesus. Para você ter uma ideia, Mateus e Marcos falam 4 vezes sobre o ministério de oração de Jesus, pois Lucas relata isso 11 vezes. Porque Jesus, como homem perfeito, ele orou. Ele orou no seu batismo, e porque ele orou, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Porque Jesus orou, Deus, o Pai, o revestiu com o poder do Espírito Santo para dar início ao seu ministério. Porque Jesus Cristo se deleitou no Pai, o Pai revela que se deleita nele: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A essência da oração não é buscar coisas para nós, é nos deleitarmos em Deus. Foi por isso que Jesus ensinou-nos a orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Só depois que nós adoramos a Deus e nos deleitamos em Deus, é que nós entramos então com as nossas necessidades. Dá-nos o pão, dá-nos o perdão, dá-nos a libertação. Jesus Cristo orou quando as multidões o procuravam para receberem um milagre. E Jesus nos ensinou com isso que a intimidade com o Pai é mais importante do que o sucesso no ministério. Jesus nos ensinou que Deus vem primeiro na nossa vida, na nossa agenda, no nosso coração. E todas as vezes que a multidão apenas procurava Jesus para um milagre do aqui e do agora, Jesus se retirava para um lugar ermo e solitário para buscar a face do Pai, com isso nos ensinando que Deus vem em primeiro lugar, que a intimidade com o Pai é mais importante do que o sucesso no ministério. Curiosamente, todas as vezes que Jesus se retirava para um lugar para buscar ao Pai em oração, em seguida diz que o poder da cura, o poder de operar maravilhas estava sobre ele, vindo como resposta da oração. Mas Jesus orou para escolher os seus discípulos, mostrando para nós que se nós quisermos sabedoria, discernimento e graça para escolhermos a liderança da igreja, precisamos buscar a vontade de Deus em oração. Jesus Cristo orou quando caminhava pelas bandas de Cesareia de Filipe, antes de perguntar para os discípulos:
o que eles pensavam acerca dele, porque é a oração que abre o coração e a mente para discernirmos de fato quem é Jesus. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo disse, pois você, Pedro, é um homem bem-aventurado, porque foi o Pai que revelou isso para você. E isso em resposta à própria oração de Jesus. Jesus Cristo orou lá no Monte da Transfiguração, e porque ele orou, suas vestes resplandeceram, porque ele orou, o Pai o consolou antecipadamente para enfrentar a cruz, porque ele orou, o Pai o defendeu diante da afirmação de Pedro, comparando-o com Moisés e com Elias. Quando você ora, Deus vem em seu socorro. Quando você ora, Deus conforta você para os embates da vida. Quando você ora, você não precisa se defender, o próprio Deus sai em sua defesa. Jesus Cristo orou no Getsêmani e ali ele verteu lágrimas de sangue, o seu suor se transforma em sangue e ele clama a Deus com forte clamor e lágrimas para fazer a vontade do Pai. E porque ele se sujeita à vontade do Pai, ele se levanta com graça, com força e com poder para resistir os seus inimigos e caminhar vitoriosamente para a cruz. A igreja hoje precisa orar. Nós precisamos ser matriculados na escola da oração e aprender com o nosso grande mestre a entender que oração é prioridade na nossa vida. Pela oração há poder, pela oração há discernimento, pela oração há virtude para se pregar a palavra, pela oração nós temos vida cristã vitoriosa. É hora de você também ser matriculado na escola da oração. Eu quero orar em seu favor e colocar a sua vida diante. Diante do trono da graça de Deus. Deus, aplica agora a Tua palavra ao nosso coração e levanta agora pessoas que se matriculem na escola da oração para aprender com Jesus a buscar-Te em primeiro lugar e a adorar-Te e a colocar sua vida nas Tuas mãos, no Teu altar, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Eu gostaria de testemunhar que eu sou um parceiro em missão do programa Verdade e Vida, juntamente com a Igreja Presbiteriana das Américas, que eu tenho a honra de pastorear. Convido você para que seja também um parceiro em missão. Entre no site www.verdadevida.com.br, clique em contribuir e faça seu cadastro colocando seu e-mail e senha. Gere o boleto de contribuição e pague em qualquer agência bancária. Você, pastor, querido, colega de ministério, faça o cadastro em nome da igreja que você pastoreia e se junte a nós nesse projeto missionário maravilhoso que tem abençoado milhares e milhares de pessoas no país inteiro, um projeto da Igreja Presbiteriana do Brasil. Caso você não tenha como acessar o site do programa Verdade e Vida, tome nota do nome do banco, número da agência e número da conta que aparece no seu vídeo. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9. Bradesco, agência 553, dígito 3, conta corrente 68.000, dígito 1.
Saiba também como receber gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações diárias cada dia. Ligando para 0800 119 105 em comercial de segunda a sexta-feira. Podemos contar com você para ser mais um parceiro em missão? Espero que sim. Desde já, muito obrigado, que Deus abençoe muito a sua vida, família e ministério. Eu quero agradecer a Deus pela sua participação, pelo seu apoio, pelas suas orações, pelas suas contribuições para o programa Verdade e Vida. Se Deus permitir, no próximo domingo, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta para trazer mais uma palavra preciosa para o seu coração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até domingo, se Deus quiser.